Denis Einloft, muitas perguntas aqui, viu? Um ouvinte não colocou o nome aqui, mas pergunta se ele pode ter 2 férias vencidas. Pode, muitas vezes pode acontecer até de ter 5, 6 férias vencidas, nunca ter tirado férias, e possivelmente vai ter que ou buscar na justiça ou buscar a intervenção do sindicato para corrigir isso, ou o empregador se dá conta que não dá para deixar tanto tempo assim e pagar isso. Tá, e aí qual é a punição? É receber essas férias com um valor a mais, o que se chama a dobra das férias. É um valor, o empregador paga as férias dobrado. Paulo de Osório, trabalho em uma escala 4x2, são 4 noites consecutivas e folgo 2, 12 horas a cada noite. Essa escala é permitida por lei? Na verdade, ela é autorizada pela convenção ou pelo acordo coletivo da categoria dele. Deve ter a previsão na norma coletiva para ele poder executar essa jornada. Via de regra, não é? Seria 8 horas de trabalho ou 44 semanais, não é? Salvo os ajustes daí que vai ter a peculiaridade. Normalmente, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ele pode procurar no Google ali o sindicato da categoria dele, deve ter essa previsão. Se não tiver, não pode. O Paulo Eduardo Brito faz uma pergunta que eu acho que é direito previdenciário. Ele, pelo site do INSS, diz que tem 95 pontos, 60 anos, 35 de contribuição. O que acontece agora? Certamente é de INSS. Normalmente a gente é pitaqueiro, né? Sempre acha que sabe tudo e não sabe nada, mas de INSS vai ter agora a reforma da Previdência, possivelmente a partir de agosto, agora ela entra em vigor e tem algumas alterações. Via de regra, eu recomendaria ele para buscar um advogado previdenciário para se informar específico, assim, porque aí o meu pitaqueiro eu tenho receio daqui a pouco de orientar. Melhor não. É melhor não. Tá com a gente o Kleber Chuletão. Abraço do motorista da Sogio aqui, agora levando funcionários da GM de Gravataí, valeu. Ele sugere que a gente leve a banda Youngles. Pessoal, meus amigos. Vamos trazer. Mas quem tá com a gente aqui? 99-699-5218. Aqui, BR-101, tá de Renguiá, Cusco, é o Evandro. 4 graus, tá dizendo aqui, que ele tá, no momento que ele largou pra gente, porque ele mandou a foto, ele tava no quilômetro 4 da BR-101. Não, mentira, quilômetro 85, 4 graus é a temperatura lá. Sabendo ler é uma barbada, né? O Fernando Carrazone tá com a gente, grande abraço a todos. Carrazone, de Uruguaiana, isso aí. O Daniel também tá com a gente, o Adilson Lopes é reprise com o Cleiton Amorim. Tu veio no Bom Dia Segunda-feira algum dia aqui? Bom Dia Segunda, não. No domingo, mas o Super Sábado teve com a gente, sim, né, comigo. E o cara é bom, né? O cara tem que estar com a gente, né? Bom dia, pessoal. Gostaria de saber se suspensão e advertência são aprovadas pelas normas trabalhistas e podem ser aplicadas em caso de acidentes com equipamento de trabalho. Por exemplo, por descuido, o funcionário estraga ou quebra o equipamento. Ele pode ser penalizado com suspensão e advertência? Pergunta do Bruno de Canoas em 1 minuto e meio. Sim, pode, até em 10 segundos dá. Pode, sem dúvida, se o empregado não tomou o devido cuidado no exercício da profissão, da atividade, dessa máquina, pode ser advertido, sem dúvida nenhuma. Claro que tem que ser... Como é que se junta a prova disso? Tem que ser gradativo, não é? Daqui a pouco, por exemplo, orientou como é que mexe na máquina, explicou direitinho, e o trabalhador deliberadamente não cumpre essa ordem, estraga a máquina, pode ser punido. A prova disso, na verdade, o empregador, ele tem essa autoridade de punir, não é o trabalhador que vai ter que discutir eventualmente depois na justiça. Se não gostou, ele vai ter que não recebi o treinamento, fui punido injustamente. Bom, resta a justiça daí. Muito bem, você segue atualizando o noticiário ao longo da noite. 11h37, Dr. Denis Einloft. Essa lei que afasta as gestantes desde o início da gestação, por causa da insalubridade. Acho que isso prejudica as mulheres. Pergunta e opina a Renata de Porto Alegre. Questão das gestantes também, muitas vezes há uma necessidade médica, uma avaliação de que para a gestação tem a necessidade do afastamento do trabalho, a bem não da pessoa, não é, mas do nascituro da criança. Então, de novo, acho que vale a questão técnica, assim, a avaliação médica, não é, de que se coloca em risco a mãe ou principalmente o nascituro, o feto, a criança. Sem dúvida nenhuma, esse é o bem maior a ser preservado, não é? E aí o afastamento seria válido, não é? Claro que com remuneração possivelmente do INSS, auxílio maternidade ou benefício auxílio doença, né? Mas isso pode de alguma maneira inibir a contratação?
Isso. Daqui a pouco a mulher na entrevista de emprego, eu quero ter filhos. Zanuso, isso é um estigma que existe há anos e que talvez a sociedade tenha que combater, não é? Que é, até eu não sei te dizer se discriminação é uma palavra leve para dizer isso, porque muitas vezes quando a gente pensa assim da mulher, não vou contratar porque pode ficar grávida. Ou, foi demitida, vai que está grávida e eu vou ter que reintegrar. Olha o preconceito, a carga que tem nisso, né? Então, como sociedade, cabe uma reflexão além do aspecto jurídico, não é? Para pensar, é um ser humano, uma mulher. Então, mas existe, sem dúvida nenhuma, existe esse estigma, esse preconceito na contratação. O José de Caxias do Sul disse que foi demitido no dia 17 de julho. Aí ele pergunta, vou receber os 40% de indenização? Sim, ainda não houve alteração. O que houve de alteração no regime do Fundo de Garantia? Duas possibilidades. Primeiro, de sacar R$500 na data de aniversário, não é? E aí, hoje, eu acho que já estamos em hoje ou amanhã, né? Segunda-feira, vai ter o governo vai lançar um calendário para ver a possibilidade e quando que o trabalhador pode sacar R$500. E outra, uma alteração que teve é o saque aniversário, em que o trabalhador faz uma opção para sacar todo ano, né, um percentual da conta do Fundo de Garantia. Mas nenhuma dessas hipóteses extingue, acaba ou liquida com os 40%, com aviso prévio, com os direitos. De modo algum ainda foi mexido nisso. Muito bem, vamos lá adiante. O Márcio Correia de Farroupilha diz aqui, fala para esse cara se atualizar sobre o desemprego, está passando os dados errados para os ouvintes. Olha, se tem que domina o termo trabalho e emprego é o Denis Ailoft. Mas enfim, tá aqui, aí ele pergunta, o contraditório tem vez? Bom, tá aqui a tua opinião, né? Então, tá registrado. Vou gostaria de saber se eu não faço intervalo, minha empresa pode me dar advertência por não colocar 15 minutos no cartão ponto? Porque mesmo sem fazer 15 minutos de intervalo, querem que eu coloque o intervalo no meu cartão ponto. É um ouvinte aqui, deixa eu ver, o nome dele é o Adriano. Sem dúvida, o que existe assim em torno do registro horário, não é? O trabalhador tem que registrar o horário de início, o horário que ele faz o intervalo e o horário que ele sai da empresa. Essa é a obrigação e o empregador pode advertir, até mesmo punir o empregado que reiteradamente não faz o registro correto. Outra situação é a fraude ou burla desse registro, em que o trabalhador registra, mas não faz. Isso não pode. Aí possivelmente a correção é via tentar, né? Muitas vezes o trabalhador pode tentar buscar auxílio no sindicato, para que o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho também intervenha nessa relação e corrija isso, ou eventualmente no futuro uma ação judicial, não é? Tem que avaliar. Às vezes, doutor, aí me corrija, nada mais desigual do que tratar os desiguais como iguais. Às vezes tem profissões que tu não consegue aplicar a regra, né? Exato. A receita de bolo, olha, tu tem que parar em tal hora. Exato. Para essa dinâmica, quando a gente tem, por exemplo, uma profissão e aí pode ser um extremo, assim. Muitas vezes piloto de avião ou aeronauta é um profissional que ele trabalha, um voo pode demorar 15 horas, direto. Não é? Teoricamente, não vai ter uma maquininha de cartão ponto dentro do avião e nem o piloto vai deixar, tô na hora do intervalo, seja o que Deus quiser. Não é? Então, por exemplo, essa é uma profissão em que a norma é diferente. Para isso existe o acordo ou convenção coletiva de trabalho, em que tu vai estabelecer a especificidade dessa profissão e a forma que esse trabalho é realizado, inclusive com a previsão de não trabalhar semanas, não é? Trabalha uma semana, não trabalha outra, normalmente é quinzena, não é? Mas existe a possibilidade de fazer essa adequação da lei. Muito bem, mais perguntas para Denis Einloft, 99699-5218. 11:42 FGTS. Em resumo, tá? Vou resumir. Tem gente que não está depositando, né? Sim. A empresa não está depositando a FGTS. Ele quer saber o impacto que isso tem. Obviamente ele vai ficar sem dinheiro e ele faz a relação com, por exemplo, quer comprar uma casa. O impacto imediato é que não está lá o dinheiro. Né? Exato. Deveria estar lá o dinheiro. E aí a pergunta objetiva, como faz para fiscalizar se o depósito do FGTS está efetivamente sendo feito e rendendo os juros, né? Claro. Isso é a questão do Fundo de Garantia. O trabalhador pode ir diretamente numa agência da Caixa Federal, não é? E solicitar um extrato da conta, ou até mesmo pela internet. O site da Caixa, se não me engano, é caixa.gov.br. Tem a opção da consulta do extrato do Fundo de Garantia. Ali tu consegue ver se tem os depósitos mês a mês de parte do empregador.
Normalmente é mais difícil e às vezes, dependendo do contrato, se é mais antigo, não aparece na internet. Aí tem que se dirigir numa agência da Caixa, vai ter um trabalhinho a mais. Muito bem, então lance aí na Caixa mesmo e verificar se está tudo ok. Aí o pessoal começa a indicar aqui, né? Ó, foto de lareira, foto de taça aqui tomando uma coisinha, curtindo uma lareira, tomando um espumante aqui na Zona Sul, diz o Rodrigo Fleck de Porto Alegre. Me deu uma dor de cotovelo agora que eu não sei porquê. O Telmo, muito frio no Novo Hamburgo, mas tá com a gente aqui o André de Canoas. Gostaria de saber qual é o percentual de adicional noturno e a partir de que horas começa e termina. O adicional, André de Canoas. André, o adicional noturno é das 22 às 5 da manhã, o adicional é de 20%. Muito bem. Fabrício Rodrigues de Jaguarão. Gostaria de saber qual é o limite máximo do pagamento das férias do funcionário e o que acontece se atrasar o pagamento. O limite máximo. Na verdade, assim, a questão das férias, talvez respondendo de forma mais ampla, assim, fiquei só com dúvida na pergunta, mas vamos tentar. As férias têm que ser pagas sempre antes do período que o trabalhador vai tirar as férias. Por exemplo, tu vai tirar as férias hoje, esse valor já deve estar 48 horas antes depositado e pago o valor de um salário, de uma remuneração do mês, aquele salário que tu recebe todo mês, mais 1/3, que se chama o abono de férias. Isso que já deve ter sido pago. Existe a possibilidade do trabalhador vender um período, não é, que se chama também abono, não é, quando ele vende um 1/3 das férias, um período das férias, também tem que ser pago antes. Resumidamente isso, Zanus. Denis Einloft, nessa semana o governo, eu não sei se é um balão de ensaio, mas ele diz que algumas NRs, algumas normas de trabalho iriam mudar. Elas não mudaram efetivamente. Dá pra gente falar um pouquinho disso e dizer se afeta a nossa vida ou se é uma categoria específica? Claro, Zanuso. Na verdade, houve o primeiro, como tu bem falaste, um balão de ensaio, né? O governo sinalizou com a alteração das NRs. O que são, né? O que significa essas NRs? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ou seja, toda atividade que a gente exerce, por exemplo, numa indústria, numa empresa, seja numa padaria, no supermercado, existe um conjunto de normas estabelecidas, criadas por engenheiros ou técnicos de segurança de trabalho, que eles vão dizer se a atividade que a gente exerce como empregado é segura ou não. E segura no sentido, muitas vezes, para o próprio trabalhador, não é? Por exemplo, se a gente pensar um salão de beleza, não é? O que pode ter de risco dentro de um salão de beleza? Bom, o risco maior talvez seja um doido pegar tesoura e sair cortando todo mundo, mas não é por aí que a ANR procura regulamentar, não é? E sim no sentido que risco que tem para o trabalhador. Por exemplo, para a mão dele, quantos cortes, quantas vezes que ele mexe com o dedo, com as mãos. Isso tem um risco ergonômico, não é? Que se chama movimento repetitivo. Logo, tem uma norma regulamentadora que vai dizer o que é adequado ou não para a saúde do próprio trabalhador. Numa construtora, por exemplo, um canteiro de obras, existe uma série de normas que regulam o exercício dessa atividade, como, por exemplo, capacete, qual o perfil de capacete adequado. Será que um capacete motocicleta pode servir para o pedreiro trabalhar, não é? Será que é adequado ou não? Então, o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho vão lá e vão dizer o que é ou não. E o governo veio com a ideia de e ainda não se sabe qual a ideia, não é? Mas dentro de um contexto que ele diz de modernização, mas eu teria ressalvas nesse sentido, acho que seria no sentido de retirar do conjunto das NRs alguns pontos aí que muitas vezes incomodam um pouquinho o empresário, que representa um custo a mais, mas que de outro lado garante uma segurança para o trabalhador, é o que me parece. Esse primeiro movimento que veio agora foi muito suave, ele apenas alterou questões muito técnicas, ainda não mostrou a que veio. Então a gente pode dizer que talvez tenha sido de fato um balão de ensaio. Vamos ver o que vem mais adiante. Joga para cima, vê a gritaria. E aí depois ver o que se faz, não é? Na verdade, esse período que a gente tem vivido, assim, em termos de leis e conjunto de Estado, não é? Tem visto muito disso. Muitas vezes se faz uma gritaria inicial e daqui a pouco nada acontece.
Mas, por outro lado, aí a bem da verdade, o que a gente tem visto é uma gritaria e, de fato, uma redução de direitos ou uma precarização em vários setores, não é? E não diferente no âmbito da relação de trabalho, em que a gente viu uma reforma trabalhista, não é? E a promessa de geração de empregos e de melhoria das condições em geral, e hoje, na verdade, o desemprego aumentou. Então, se vê que foi uma falácia a reforma trabalhista. E nessa linha, a reforma da Previdência também veio com essa promessa de melhoria e desenvolvimento, e agora vai ser votada, mas não é isso que vai gerar economia, não? Então, INR está nessa linha, assim, que certamente vai vir de melhoria, de desenvolvimento, mas é precarização e colocar em risco a segurança e saúde dos trabalhadores. 11h20 por horas. Meia-noite, 13 minutos, tem muitas perguntas pro Denis, a gente vai aproveitar que o pessoal vai ficar até 1 aqui. Vamos lá, deixa eu escolher. O Felipe Saraiva, quais as regras de porcentagem do adicional de periculosidade? Eu trabalho como auxiliar de segurança e portaria, para nós é 15%, já os vigilantes recebem 30%. Isso, a previsão nessa condição é através da norma coletiva. Tem que acessar ali o Google ou procurar o sindicato da categoria para ver qual é o percentual que é pago pelo risco da atividade. Via de regra, o adicional de periculosidade propriamente dito é devido só quando a gente lida com inflamáveis, explosivos, ou quando exerce atividade de vigilante, não é? Ou seja, que tu tem um curso técnico para andar armado, aí seria 30%. Como seria o contrato de trabalho de um garçom de eventos? Um dia, por exemplo, aí ele fala que é intermitente, seria uma opção? Pergunta do Luciano de Caxias do Sul. Sim, poderia teoricamente ser uma opção. Nesses casos vale a pena sim a gente buscar uma orientação técnica com o advogado ou o sindicato da confiança, não é? Para poder fazer a contratação corretamente, mas por hipótese, hipoteticamente sim, é possível contratar através desse novo contrato intermitente. Meia-noite, 15 minutos, aqui em Porto Alegre, dúvida agora. Perguntas para o nosso convidado, Denis Ailoft. Sou Milton Prado, faço rondas de carro. Ele é um fiscal motorizado, ele atua na Zona Norte de Porto Alegre, fica em frente a um condomínio, faz rondas à noite, e aí afirma, com carteira assinada, só não ganha periculosidade. Ele pergunta se tem direito a um percentual. Se ele exerce essa ronda desarmado, sem arma de fogo, não tem direito. Se ele faz essa ronda armado, sim, tem direito. Existe uma discussão na justiça que o mesmo profissional ronda, não é? Faria direito ao adicional de periculosidade, mas uma discussão judicial aí, sujeito aos crivos e ao risco da Justiça do Trabalho. Pois é, interessante essa discussão, né? É. O cara tá sujeito aos mesmos riscos que alguém que tem uma arma. Exatamente, tu não sabe se o cara vai estar armado ou não, né? O meliante, quando vai se aproximar, possivelmente não vai, pelo contrário, vai até pressupor que o cara esteja armado, né? O profissional tem uma arma. Então o risco é iminente, né? Mas no atual contexto que a gente vive, Zanuso. Sinal marca 00:30. O André de Canoas, trabalhei 30 dias, tinha uma tendinite, sou pintor de obra. Existe nexo causal? Será que é doença ocupacional? Isso quem vai responder para ele com certeza é um médico do trabalho, não é? Porque a gente pode pressupor assim, uma tendinite, membros superiores, e ele era pintor e exercia essa atividade. Daqui a pouco sim. Meio pode. Lógico, né? Pode existir, mas daí a gente fica muito no pitaco. O ideal seria ele buscar um médico do trabalho para fazer essa avaliação. O César da Tristeza, aqui em Porto Alegre, trabalha em 2 serviços com registro em carteira. Tenho 2 contribuições do INSS. Posso solicitar o cancelamento de uma? Ele vai ter que ver o valor que ele está recolhendo para o INSS, porque daqui a pouco, se ele recolhe uma pelo teto já, pelo limite do recolhimento, se não me engano, em torno de R$600, e a outra seria R$500, por exemplo, sim, ele pode pedir o cancelamento, porque ele já recolhe sobre o teto. Se não, ele tem que só fazer essa conferência no INSS se uma das contribuições se soma a outra, porque daqui a pouco com as duas ele já vai atingir o teto. O Marcelo diz que sofreu um acidente de trabalho, ele tá com... Ele escreve que tô com o pé torto, já faz um ano, tá encostado. Sim. Ele trabalhava em altura e a empresa não fornecia o EPI, o equipamento de segurança, né? Tá com platina e parafusos. Diz que colocou a empresa na justiça e pergunta se fez certo.
Possivelmente sim, se ele tentou daqui a pouco negociar, se tentou as vias possíveis dentro do contexto dele, a justiça é que vai ter que dar esse retorno e essa reparação aí para ele. Agora uma matéria que saiu na semana que passou, há uns 10 dias, da nossa companheira Jane Guerra. O Tribunal do Trabalho, aqui de Porto Alegre, da 4ª Região, aplicou uma multa de R$30 mil numa corretora de imóveis, quase que foge aqui, porque ela entrou com uma ação pedindo, ela trabalhava para aquelas construtoras que vendem, aquelas incorporadoras Sim. que vendem, né, o imóvel na planta, e ela foi pro prego dizendo que queria vínculo trabalhista, mas aí o magistrado disse que não. Sim, isso pode acontecer como qualquer processo na justiça, tu tem o risco de ganhar ou perder, vai depender das provas que forem feitas, não é pro convencimento do juiz. Possivelmente não é multa, mas ela deve ter sido aplicado a sucumbência, ou seja, a parte que perde paga a outra parte, não é? Quando não tem a gratuidade de justiça. Ou outra possibilidade, eu não me recordo os anos dessa reportagem, pode ser que tenha litigado de má fé, ou seja, inventou uma história diferente e o juiz viu que estava mentindo. A justificativa do magistrado foi de que, em geral, o corretor é autônomo. Sim, mas daí isso também a gente pode fazer uma avaliação assim, se ele for exercer uma atividade permanente, pessoal, subordinada, não é com pessoalidade, pode ter o vínculo de emprego reconhecido. Então, não necessariamente buscar o vínculo de emprego numa situação de corretor de imóveis é má fé ou determina a perda do direito. Eu tô lembrando da reportagem aqui enquanto falas que ela pediu esse vínculo e os direitos, né? Decorrentes. Esses 10 anos, aí mas diz que não, olha, é uma autônoma ainda. Claro, pelas provas possivelmente tenha tido esse resultado, ou daqui a pouco ela era uma autônoma, mas faltou testemunha, não é? Faltou algum elemento de prova aí que não conseguiu ganhar. Isso faz parte de qualquer processo, por isso que é importante sempre identificar um bom profissional, se atualizar, procurar saber o que é possível, o que não é possível, não é para antes de ingressar em juízo. Muito bem, trabalho em portaria sozinho, não tem intervalo, sou obrigado a colocar no cartão? Pode isso? Hoje entre as 19 e às 7 da manhã, coloquei no meu intervalo das 24 a 1. Na verdade, se ele não fez o intervalo, possivelmente aí tem o que se chama um passivo trabalhista, não é? Porque ele vai ter que receber essa 1 hora de intervalo como extra, não é? Ou ver algum regime de compensação, ver o que tem de previsão da norma coletiva, mas é algo que fica aí pendurado. Mas aí como ele vai juntar argumentos aqui ou provas para mostrar, olha, porque ele assinou, ele está dizendo que assinou claro, o cartão, sem dúvida, assinou o cartão ponto. Para ele desconstituir isso, tem que ser através de uma testemunha, alguém que possa depor em juízo para informar a realidade contrária, ou muitas vezes, só que é mais difícil, não é, de buscar o registro de gravação de câmera mesmo. Muitas vezes o condomínio o ambiente de trabalho é vigiado, isso pode servir, se ele tiver acesso, como prova. A Vandréia está colocando a seguinte questão: ela está grávida, trabalha de madrugada e querem trocar ela de horário por causa da gravidez, sendo que só que o médico diz que ela não tem uma gravidez de risco e ela pode trabalhar normalmente. Ela é obrigada a ir para esse outro turno? Essa é uma grande discussão. Via de regra, o empregador pode sim fazer alteração de turno, pode exigir a prestação de horas extras, não é? Ainda mais que no caso dela talvez não tenha essa restrição médica, ela pode ficar sujeita a isso. Talvez no caso específico dela valha a pena entrar em contato com o sindicato profissional e ali certamente eles vão ter um advogado qualificado para examinar detalhadamente o caso dela e ver se é possível ou não, né? Ou se ela tem alguma forma de resistir a essa troca de horário, porque muitas vezes cria um transtorno na vida da pessoa. E nesse caso vai perder o adicional noturno, que é bem interessante, né? Também, se olhar pelo viés econômico, sim, mas de novo, o empregador pode e tem a faculdade de alterar os turnos conforme a necessidade do serviço. O Marco de Viamão, gostaria de saber se a profissão de vigilância armada é considerada como aposentadoria especial 25 anos. Aqui é a previdenciária, quer dar um taco? Se não me engano, já tem discussão disso que confere a aposentadoria especial, ou já está em vias de ser aprovado como tempo especial. O Paulo de Rio Grande está com a gente aqui. Vamos lá, perguntas pro Denis Einloft. Se escreve Einloft, né? Isso, assim, né? Enloft. Denis Einloft. Boa madrugada.
para nós, qual a quantidade de falta que pode gerar justa causa, de Lindomar do Centro? Para nós, não entendi quem para nós. Para nós, Sim, todos? Todos, pode ser. Via de regra, sim, a questão da justa causa está muito vinculada à questão do abandono de emprego, não é? Qual é o limite ou o que vai estabelecer, por isso a dúvida dele, não é? Em relação aos dias. Via de regra, por hipótese, se o trabalhador quiser, larguei o emprego, abandonei, já no primeiro dia já é abandono de emprego, teoricamente justa causa. Mas, via de regra, se tem um consenso, inclusive na jurisprudência, assim, na justiça, de que 30 dias seria o limite para configurar, mais de 30 dias, né? O limite para configurar a justa causa. Mas, de novo, vale essa ressalva, daqui a pouco se ficar comprovado que houve o ânimo de abandonar o emprego, não é? Ou de não trabalhar, aí pode ser um período menor. Mas cabe também a ressalva, e talvez seja uma outra questão que pode estar vinculada. Muitas vezes o trabalhador fica afastado, procura o INSS. O INSS tem um tempo até dar a resposta se de fato tem direito ou não ao benefício previdenciário, e o trabalhador fica nem trabalhando e nem no INSS, fica no que se chama limbo. E o que isso pode gerar? Daqui a pouco pode gerar, eventualmente, o empregador que não sabe do afastamento, uma justa causa, que seria reversível, não é, futuramente. Mas cabe ao trabalhador informar a empresa e dizer que está aguardando o resultado de benefício previdenciário. O Lucas pergunta se ele pode ser suspenso e levar advertência por minutos a mais no ponto. Seria daí talvez um exagero, né? A gente teria que fazer uma avaliação assim, porque tu tem em todo o registro de marcação durante o dia, por exemplo, em um dia de trabalho, tu tem até 10 minutos que tu pode ter a mais, seja no registro de ingresso, entre os intervalos, porque dificilmente o trabalhador é um robô mecânico em que está lá para bater o ponto em todo o horário, não é? Então a gente tem que fazer essa ressalva dos 10 minutos. E de outro lado, muitas vezes, tem 15 minutos num dia, 15 no outro, mas tem que verificar por que desses 15 minutos. Daqui a pouco é o tempo necessário para fazer a marcação, daqui a pouco esse quantitativo de horas pode entrar para um banco de horas e aí ser descontado, ser ajustado. Então, punir diretamente o trabalhador parece um exagero aí. Teria que fazer uma avaliação do caso concreto dele. Muito bem, vamos adiante. O Roberto: sou vigia, trabalho de terça a domingo, nunca folgo em finais de semana. Isso pode? Teoricamente pode, não é? Mas pelo menos aí a ressalva pro amigo é que pelo menos uma vez ao mês ele teria direito à folga dominical, não é? Isso tá ressalvado. Aí se não for cumprido, possivelmente tem que conferir ali com o sindicato, pedir um apoio pro sindicato ou eventualmente no futuro demandar na justiça a correção. O próximo semanal vai marcar 00:45, tá? Denis Ailoft: Marcelo de Santa Maria, fiquei atestado 3 meses por cirurgia e a INSS me liberou na perícia, o médico do trabalho não, e agora não recebe de nenhum dos lados. Isso pode gerar abandono de emprego? Esse é o que estava falando ali, o caso do limbo previdenciário, em que o cara não fica nem no INSS e nem na empresa. Via de regra, possivelmente ele vai ter que, num primeiro momento, e se valendo do advogado previdenciário, entrar com um recurso ou eventualmente também com uma ação contra o INSS para restabelecer o benefício e a continuidade, não é? Já que o médico da empresa indicou, não é, que havia essa incapacidade para o trabalho. Por outro lado, daqui a pouco o INSS não reconhece essa incapacidade e, de fato, ele está apto ao trabalho, aí a empresa vai ter que pagar os salários desse período, não é? Então não caberia a justa causa aí ou o abandono de emprego nessa situação. Não se configuraria. Tá. O Christopher, de Porto Alegre, tem uma dúvida em relação à regra dos 3 anos sem depósito na conta do FGTS. É possível fazer o saque nessa regra? Que regra é essa? Sim. Isso, independente até das alterações que tem no fundo, a legislação do FGTS permite que após 3 anos sem movimentação da conta, o trabalhador saque. Muitas vezes tu pede demissão, o contrato por prazo determinado finda, ou é demitido e por alguma razão não saca o fundo de garantia, mas, né, poderia a qualquer momento, mas enfim, quando tem algum valor bloqueado na conta do fundo, após 3 anos, pode sacar. A Luciana está fazendo uma pergunta aqui sobre anos de contribuição. O Denis é trabalhista, especialista em trabalhista, até dá pitaco em previdenciário, mas melhor não, né? Melhor sempre, daqui a pouco, imagina, orienta a pessoa errado e depois vai me caçar aí por Porto Alegre.
O César de Igrejinha diz que o patrão dele tem a carteira de trabalho presa com ele há quase 2 anos. Isso dá multa para ele? Sim, teoricamente te faria jus a uma multa pelo atraso. 2 anos a carteira de trabalho, ele tem que atualizar ali, registrar e devolver, né? Exato, tem um prazo de 48 horas para ficar com a carteira de trabalho. Muito bem, mas quem está com a gente aqui? O Isaías de Vermont queria saber o que significa certidão e remessa. Que significa certidão e remessa. É só isso. Talvez ele deva estar olhando na internet o andamento de processo. Possivelmente é uma movimentação processual. Explica melhor aqui pra gente. Deve ser isso, ele deve estar olhando o andamento do processo dele, aí quer dizer que o processo foi remetido para algum lugar. Tem que entrar em contato lá com o advogado dele para ter a certeza do andamento. O Ed quer saber se ele tem que cumprir os avisos de 30 dias. Quem está no aviso é obrigado a trabalhar os 30 dias? Teoricamente sim, tem que cumprir os 30 dias, ou se não quiser trabalhar tem que justificar, por que não? Não é para ter a dispensa desses 30 dias e, eventualmente, tem que ficar atento, pode ter o desconto dos dias não trabalhados. Bom, tá acabando aqui a nossa conversa com o Denis Einloft, ele acorda às 6 da manhã, muito obrigado por ter vindo, ter encarado a madrugada fria com a gente, tá? Eu vou fazer algumas perguntas genéricas aqui. Qual é o erro mais comum do empregador? Ele contrata o sujeito para fazer uma... Vamos usar qualquer exemplo aqui, ele... contratou para fazer café, mas aí ele acaba fazendo um outro trabalho, fazendo uma limpeza e tal. Exato, Zanuso, isso eu acho que vale até para a vida em geral. A gente pensa assim, vou querer contratar um trabalhador, vou querer montar um negócio, e aí quem é que tu busca? O Google. Vou me assessorar do contador, não desprestigiando, mas tecnicamente. E depois posso até traçar um paralelo, assim, na questão da saúde, que a gente vê, tô com um problema no coração e tu procura um médico neurologista. Então a gente tem que fazer esses cuidados. Por que normalmente o direito do trabalho é tão batido e tão surrado ou tão, muitas vezes vilipendiado? Por não compreender, por buscar em profissionais não qualificados ou profissionais de outras áreas a resposta para isso, não é? Eu quero fazer uma contratação. Busco um advogado trabalhista que orienta a empresa. Muitas vezes a gente tem as federações do comércio aqui muito forte, muito bem estruturadas, que pode dar uma orientação adequada para não ter risco. Porque tem um detalhe, se tu cumpre a legislação e ela não é muito complexa para quem entende, para quem trabalha com ela, vai poder dar adequadamente a orientação. Tu pode contratar o funcionário para fazer café como auxiliar de serviços gerais, por hipótese, em que ele vai ter uma atividade dentro daquele ambiente da empresa geral, e aí pode servir café, pode daqui a pouco trabalhar no caixa, mas daí a gente tem que olhar a norma coletiva para ver se tem que pagar gratificação para quem lida com dinheiro, a gratificação de caixa, abono de caixa. Então uma série de questões assim que a gente vê que tem que conhecer para saber fazer. E é comum quando a gente abre um negócio, qualquer um de nós está sujeito, a gente sempre acha, vou olhar no Google, vou buscar com o contador, eu que sei, vou lá e faz a coisa. E aí às vezes tem um revés, não é? E não sabe por quê. Então, esse passo atrás, assim, de buscar uma orientação sólida, confiável, técnica, é o mais adequado. Melhor exemplo é isso. Tô com um problema no coração, vai no neurologista. Não. Tá bem. Uma última pergunta então, que veio mais cedo, mas eu não consegui ver. O Evandro de Alvorada, fiquei sabendo que o FGTS só pode ser cobrado 5 anos para trás. Tenho 7 anos de empresa e meu FGTS só foi pago com o primeiro ano. Onde posso recorrer? Eu acho que aqui é a questão de depósito. Possivelmente não foi depositado. Não foi depositado, o empregador não cumpriu ou partes do contrato, não é? E aí ele vai ter que ir na Justiça do Trabalho, não é? Entrar com uma ação ou fazer uma denúncia no sindicato ou no Ministério Público do Trabalho, porque daqui a pouco essa empresa é maior e tem uma repercussão maior, para ingressar com uma ação contra essa empresa. Ou a própria Caixa Federal tem mecanismos de cobrança hoje vinculado ao ex-social que pode identificar o não recolhimento e eventualmente já até mesmo existir algum tipo de ação, algum tipo de cobrança de parte da Caixa. Denis Einloft, obrigado, viu? Boa semana, bom trabalho. Obrigado, Zanuso, agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui, a gente interagir, conversar, divergir, não é criar polêmica, mas de forma saudável, construtiva, que é o objetivo de todos.